Então, boa tarde a todos, primeiramente. Vou apresentar o trabalho de TFC intitulado Infraestrutura e Aplicativo Móvel para Visualização de Dados Internos de Computadores de Bordo na Agricultura. E eu vou começar, então, apresentando... só um pouquinho. Tá. Vou começar, então, dando uma contextualização sobre a empresa, o problema que foi atacado por esse projeto, a proposta de solução, uma visão geral do sistema, e cada um dos seus subsistemas em mais detalhe também. E ao final vou trazer os resultados e as conclusões do projeto. Então, começando pela empresa, a Hexagon é um grupo de tecnologia global e está presente em mais de 50 países. Ela é organizada em divisões de acordo com a área de atuação das divisões, por exemplo, mineração, segurança, e a divisão de agricultura da Hexagon é sediada aqui em Florianópolis, que foi onde foi desenvolvido o projeto. Ela possui outras unidades em Ribeirão Preto e Madrid, e os seus clientes são normalmente organizados em 3 grandes grupos, da área agrícola, principalmente de cana-de-açúcar, a área do florestal e a área de fabricantes de máquinas agrícolas. Aí aqui do lado eu trouxe alguns dos clientes mais importantes de cada um desses grupos. E o projeto ele consiste na implementação de uma ferramenta que vai auxiliar no diagnóstico de alguns problemas relacionados ao computador de bordo Titânio, que é desenvolvido pela Hexagon, e ele pode ser abreviado para TI ou TICS, é o nome dele, e ele é responsável pelo controle alto nível das aplicações, e é onde é implementado as soluções de software desenvolvidas pela empresa. Ele está sempre em comunicação com outros componentes de hardware, que fazem o controle baixo nível. Ele é responsável também pela comunicação com a nuvem, comunicação com a rede CAN do veículo, com a geolocalização, entre outras funcionalidades. Ele possui uma tela de toque, né, touchscreen, que o usuário ele pode passar alguns comandos, fazer algumas configurações. E um ponto importante sobre o computador de bordo é que ele pode ser acessado remotamente por 2 métodos, um deles por uma plataforma web que espelha a tela do computador de bordo e permite que o usuário passe comandos de toque virtual. Então, essa funcionalidade é mais utilizada pelos técnicos em campo para realizar alguma configuração pontual e sem realizar algum deslocamento desnecessário. E a outra forma é por túnel SSH, que disponibiliza um terminal Linux para envio de comandos, para resgatar algumas informações e fazer alguns comandos. Esse segundo método é mais utilizado pelos próprios desenvolvedores e pela equipe de suporte e entrega de solução de Florianópolis. Então, comentando sobre a equipe que eu fiz parte, ela é responsável por auxiliar no uso correto das soluções. Ela investiga os erros encontrados em campo que não foram resolvidos pelas outras camadas de suporte, realiza a triagem de bugs, faz uma pré-análise e encaminha para os desenvolvedores que vão fazer a correção em outra versão do software, e é o nível mais alto da cadeia de suporte. Pelo fato de ter um contato maior com os desenvolvedores, tem um conhecimento maior sobre o funcionamento de cada uma das soluções e pode fazer um diagnóstico mais a fundo. E também, um ponto importante para esse projeto é que é a equipe que analisa o arquivo de diagnóstico, que é onde constam os logs de execução e alguns arquivos de configuração. E é um ponto importante para esse projeto porque está bastante relacionado com o problema atacado. Ele é bastante importante para identificar a causa dos problemas, então ele é quase sempre necessário para esse processo. Ele, em alguns casos, ele não traz todas as informações necessárias, necessitando de algum acesso remoto adicional, então ele é, de certa forma, incompleto para alguns casos. E a coleta desse arquivo de diagnóstico é feito via pendrive fisicamente, né? Então o técnico ele tem que se deslocar até o computador de bordo para fazer a coleta desse arquivo e enviar para a gente. Então a análise dos problemas devido ao arquivo de diagnóstico ele é centralizado na equipe de suporte, muitas vezes, e tudo isso em conjunto com um processo de suporte longo acaba acarretando em demora para
descobrir qual é a solução e aplicar essa solução no cliente. Isso do lado do cliente vai gerar custos de máquinas paradas ou operação comprometida, enquanto o problema não é solucionado. Então, a proposta desse projeto seria desenvolver um aplicativo móvel que exibe alguns dados de saúde do computador de bordo de forma remota. Já aí a parte de ser remoto vai acabar agilizando um pouco o processo do usuário, do técnico ter que ir lá buscar o arquivo de diagnóstico, e vai apresentar alguns dados de saúde, que seriam alguns dados internos de execução, de armazenamento, por exemplo, para a equipe de suporte poder fazer uma pré-análise desses casos. Então, o objetivo principal do projeto é reduzir o tempo de solução de chamados de suporte, agregando mais dados ao processo. Então, foi feito um estudo das alternativas de onde implementar essa ferramenta, de acordo com alguns critérios aqui na tabela, para 3 opções. Uma delas é diretamente no computador de bordo e uma plataforma web ou mobile. Então, aqui dá para ver que as plataformas web e mobile se mostraram mais vantajosas que direto no computador de bordo, mas que foi escolhido a plataforma mobile por questões de ser mais flexível para outros casos de uso no futuro e por acreditar que o alcance poderia ser maior da quantidade de usuários que utilizam essa ferramenta. Quanto à metodologia, foi utilizada a metodologia ágil na implementação da ferramenta, que consiste em ciclos de desenvolvimento, em que ao final é feita uma revisão do que foi desenvolvido e planejado o que vai ser feito no próximo ciclo. Além disso, foram feitas reuniões quinzenais de acompanhamento com os gestores e com o supervisor para alinhamento do escopo do projeto. Então, aqui eu trouxe o diagrama de caso de uso para mostrar uma visão geral do sistema, das funcionalidades que ele vai ter. Começando ali o usuário seguindo uma sequência lógica, né? O usuário ele pode escolher o computador de bordo que ele tem interesse em inspecionar, ele pode checar o último momento que esse computador de bordo foi visto na nuvem, que ele enviou algum arquivo de inspeção. Ele pode atualizar os dados que são mostrados na tela do aplicativo. Ele pode visualizar esses dados, né? Ele pode também favoritar algum dado que ele ache mais interessante que outros, para visualizar mais facilmente. Ali seria o próximo caso de uso, visualizar esses favoritos de forma separada. Ele pode também exportar esses dados para um PDF, tirar meio que uma foto dos dados e exportar para um arquivo que pode ser anexado aos chamados, pode ser compartilhado entre outros colaboradores e pode verificar o histórico dos PDFs gerados direto no aplicativo. Então aqui eu também trouxe outra imagem para representar a visão geral do sistema, mais relacionado com o fluxo dos dados. Aqui o passo 0 seria mostrar esses dados na tela do smartphone. Depois o usuário ele pode requisitar novos dados desse computador de bordo. Essa requisição chega na nuvem, ela repassa para o computador de bordo de interesse. Esse computador de bordo vai receber essa requisição, vai gerar um arquivo novo e vai subir esse arquivo na nuvem, né, que vai armazenar isso lá. Depois o usuário ele pode baixar esse arquivo da nuvem e, fechando o ciclo, mostrar os dados atualizados de novo. Então agora eu vou passar um pouco sobre cada subsistema, com mais detalhe, começando pelo subsistema mobile, em que eu trouxe as tecnologias que foram envolvidas nesse subsistema, começando pelos tipos de programação mobile, que são 3, os aplicativos nativos, em que o aplicativo ele é codificado utilizando a própria linguagem de programação do sistema operacional do celular. Os aplicativos web, que são desenvolvidos utilizando linguagem de programação web e rodam no navegador. E os aplicativos híbridos, que tentam agregar as vantagens dos outros dois tipos, consistindo em um único código que pode ser executado em diversos sistemas operacionais e tem uma performance bastante parecida com os aplicativos nativos em aplicações de cunho geral, né? Então, foi de acordo com essas vantagens e o tempo de implementação desse projeto, foi escolhido os aplicativos híbridos e dentre os frameworks disponíveis para desenvolvimento de aplicativos híbridos, foi escolhido o React Native, que foi desenvolvido pelo Facebook e é programado usando somente JavaScript
que facilita o aprendizado por ser uma linguagem só e é uma das linguagens mais utilizadas atualmente. E para organizar o código foi utilizada a arquitetura de software Flux, também especificada pelo Facebook, e tem eu trouxe a imagem aqui ao lado, que ilustra o fluxo de dados. Então ele é um fluxo unidirecional e ele centraliza alguns dados comuns nessa entidade Store, o que permite maior escalabilidade do aplicativo. E, e, ah, e o Redux seria a implementação dessa arquitetura. Também foi desenvolvido pelo Facebook e atua como uma biblioteca que é normalmente utilizada com React e com React Native. Então, e também foi estudado um pouco sobre a plataforma de computação em nuvem da Amazon, o Amazon Web Services, para fazer a integração do aplicativo com a nuvem. Então, em primeiro momento, foi feito protótipos interativos para ilustrar um pouco qual seria as telas do aplicativo. Começando aqui, o primeiro protótipo ele tinha organizado o contexto dos dados em abas, por exemplo, geral, conectividade e monitoramento, em que cada aba poderia ter várias seções de dados e cada seção tem vários widgets, que é a entidade de interface que de fato mostra os dados. Daí aqui em cima o usuário ele poderia escolher o número de série do computador de bordo que ele quer inspecionar, e o ícone da câmera seria para tirar uma foto dos dados, não para acessar a câmera, mas para tirar uma foto e exportar isso para PDF. Em um segundo protótipo foi feito algumas alterações, visto algumas limitações desse primeiro protótipo. Por exemplo, as abas aqui, caso tivessem mais contexto, não poderia caber todas elas aqui. Então foi passado as abas para um contexto mais geral, que seria a aba principal, o home, a de favoritos e a de perfil. E dentro de cada contexto, a interface se manteve a mesma, só adicionando o ícone de coração aqui para favoritar. E aqui ao lado seria a tela do aplicativo final, já implementado usando o React Native. Então trouxe mais algumas telas finais desse aplicativo. Aqui, como eu falei, a tela principal contém os contextos dos dados, que eu chamei de módulos. Então, módulo geral, conectividade e monitoramento aparece aqui, mas aqui ele pode expandir indefinidamente. O usuário ele ainda pode escolher o número de série e ver qual foi a última vez que esse computador de bordo foi visto na nuvem, a última vez que ele enviou um arquivo. E aqui na aba do meio seria a aba de favoritos, que tem só as seções que ele favoritou. Na aba de perfil tem algumas informações mais gerais, dentre elas os snapshots, que seriam esses PDFs que ele gera. E aqui eu trouxe a tela que é possível ver o histórico. Ele pode visualizar e compartilhar esses PDFs e também excluir eles. E a tela de login. Quanto à modelagem e estrutura do aplicativo, foi feita essa imagem aqui, esse diagrama ao lado, que faz, em uma estrutura de árvore, organiza os componentes visuais React Native, que podem ser parametrizados e combinados entre si para gerar alguns componentes customizados, que eu coloquei em verde aqui. E nessa mesma imagem eu tentei modelar a parte de navegação, que, como eu falei, os protótipos eram interativos, então ele era navegável. Então essa parte já estava um pouco modelada lá, mas aqui eu também quis trazer a parte de navegação através das setas aqui. E quanto ao Redux, foi modelada a parte do estado, um pouco mais interno aqui, quais seriam os dados que seriam armazenados aqui nesse store e quais as funções que alteram esse estado, que são os reducers. Outras implementações do sistema mobile é o armazenamento de informações do smartphone, para o usuário não ter que fazer o login toda vez que ele inicializar seu aplicativo, por exemplo, entre outros dados. A geração dos snapshots, que pegava esse estado da aplicação, transformava para um HTML que era impresso em um PDF, que eu trouxe aqui um exemplo ao lado. A entidade linker, que faz o mapeamento dos dados que vem no arquivo de inspeção e mapeia isso, direciona para um widget. E a parte do login, que fez a autenticação dos usuários utilizando o serviço da nuvem. Então, quanto ao subsistema em nuvem, foi envolvidas essas tecnologias aqui, que são serviços da Amazon, da plataforma de nuvem da Amazon. O S3 seria para armazenar os arquivos, o IoT Core para enviar mensagens para os
computadores de bordo, o API Gateway, que faz a interface do smartphone com a nuvem, um banco de dados relacional para persistir os dados, alguns dados na nuvem, as lambdas para fazer algumas operações entre, entre o processo de forma sem servidor, o DynamoDB, que faz a restrição dos usuários faz a restrição dos computadores de bordo por usuário, e o Cognito, que faz o gerenciamento desses usuários. Então, eu trouxe aqui um grande diagrama para representar o funcionamento e a estrutura do subsistema em nuvem, em que o usuário ele pode realizar 4 métodos na API. Começando pelo 0, aqui ele resgata quais são os números de série que ele pode acessar. Então ele consulta a tabela do DynamoDB, e isso retorna para o smartphone, e com ele escolhendo o computador de bordo que ele vai inspecionar, ele pode requisitar o método número 1, que vai enviar uma requisição para o computador de bordo através de um tópico IoT, que ele já está previamente inscrito. Então ele vai receber essa mensagem, vai resgatar os dados e vai subir o arquivo no S3. Isso aqui vai disparar uma lambda que vai descompactar esse arquivo e vai colocar o conteúdo aqui dentro. E tem uma outra lambda que fica esperando esses arquivos de inspeção e é disparada com eles e guarda informações de timestamp, de qual é o número de série do computador de bordo, entre outras coisas. E permite depois que o usuário, com o número de série do computador de bordo e o último timestamp que ele já tem aqui no aplicativo, ele vai fazer uma consulta e filtrar por esses dados e resgatar quais são os arquivos mais recentes. Depois, com o método 3, ele acessa o S3, que tem os arquivos, e retorna o conteúdo desses arquivos, permitindo que atualize os widgets aqui. Sobre o subsistema embarcado, foi envolvido essas tecnologias aqui, um pouco de linha de comando Linux, a Dbus, que é um barramento do sistema Linux, que permite a comunicação entre processos sendo executados, e bancos de dados SQL para fazer algumas consultas em uns bancos internos do computador de bordo. Então aqui eu preparei essa tabela organizada por módulo e seção, da mesma forma que é apresentado na interface, e as informações que seriam mostradas na tela. E aí aqui ao lado a fonte dessas informações, que pode ser por comando Linux, por algum método da Dbus, um arquivo texto ou um arquivo JSON, um banco de dados, enfim. E aqui ao lado, qual é o widget, o tipo de widget que vai apresentar esses dados, já para definir qual é a estrutura desses dados no arquivo de saída. Trouxe também uma imagem para representar o funcionamento do subsistema embarcado, que começa com a chegada daquela mensagem no tópico IoT desse computador de bordo, que vai ser repassado para o processo do IoT Client, que vai processar essa mensagem e vai identificar qual é o método de interface Dbus que vai ser chamado. Então ele invoca nesse caso do Tix Inspector na Dbus, que vai chamar o processo do Tix Inspector, que faz a coleta dos dados ali, como eu falei, em outras interfaces Dbus ou nos arquivos e bancos de dados, vai tratar esses dados e vai preparar um arquivo e vai invocar um método da Dbus do CloudSync que chama o processo do CloudSync e sobe esse arquivo para o S3, da mesma forma que aparece lá na outra imagem. E aí aqui dentro, essas entidades foi desenvolvido os que estão em laranja. Outras implementações do subsistema embarcado seria o CTI, que é um arquivo de configuração que contém scripts de instalação e desinstalação e que configuram os outros processos ali do IoT Client do CloudSync para permitir que o Tix Inspector seja executado. Então, para medir os resultados desse projeto, foi feita a validação com testes durante a implementação de cada um desses subsistemas para cada caso de uso separadamente e depois em conjunto desses subsistemas para verificar a integração entre esses subsistemas. Também ao final do projeto foi feito teste com os possíveis usuários da cadeia de suporte, que fizeram os testes com os seus próprios celulares e computadores de bordo para avaliar a solução. E com o feedback deles e com conversas com os gestores, concluiu-se que a ferramenta tem grande potencial de uso na empresa
e está bastante alinhado com as ações atuais de melhoria dos sistemas de acesso remoto atuais. E eu trouxe aqui também, com o feedback dos usuários, alguns pontos de melhorias para a ferramenta, que seria a adição de outros dados importantes para englobar outros casos de suporte, a melhoria da usabilidade em alguns pontos específicos que ficou não tão intuitivo, e também para melhorar a compatibilidade com o sistema iOS, que ficou um pouco desconfigurada a interface, mas as funcionalidades ficaram ok. E implementar uma tela de inspeção direto no computador de bordo para evitar o uso do aplicativo em alguns casos que seja necessário, já que os dados já estão disponíveis no computador de bordo, então seria apresentar isso em uma tela separada. E permitir a inspeção local utilizando o aplicativo, com alguma tecnologia de pareamento com o computador de bordo, por exemplo, Wi-Fi ou Bluetooth, para evitar algum problema com a nuvem que possa ocorrer. Então tem outro recurso. Então, concluiu-se que, além dos resultados para a empresa, foi possível, com o projeto, adquirir diversos conhecimentos em outras áreas e também experiência nessas áreas de mobile e nuvem que eu não tinha antes. E também conclui-se que as optativas do curso estão em bastante sintonia com esse projeto e que foram importantes para eu entender um pouco, ter uma visão mais geral e também algumas partes mais técnicas do projeto. Seria isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a presença de todos e era isso. Estou aberto a dúvidas e questões.